Quando eu cheguei em São Paulo, né, eu tinha ainda a cabeça de quem estava estudando para se formar, mas eu já tinha me formado. Ali eu estava estudando para uma competição desleal, que o vestibular ele é desleal. A gente tem medidas afirmativas que tentam diminuir o grau de deslealdade, né, num exame desse, né? Mas eu não sou dessa época, eu não sou do exame da época do Enem, eu sou FUVESTão mesmo, né? E 2 fases de FUVEST. E era assim, se você batesse na nota de corte, esquece que você não ia passar. Eu lembro no meu ano a nota de corte foi 117, eu fiz 130 e justamente esses 2 anos, o primeiro ano, meu pai, ele passou me ensinando a estudar. Eu não sabia estudar, Igor, eu sabia passar de ano, cara. Eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Aí no segundo ano, aí pá, foi diferente. Mas só para concluir essa ideia da academia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o que eu fazia? Eu treinava, estudava. Foram 2 anos, eu não saí. Eu não tinha amigos. Eu não namorei. Meu problema era passar em medicina. E o meu pai que falava para mim isso, bunda na cadeira. Tô mentindo? Ele falava, filho, é bunda na cadeira. E tinha uma coisa, eu acho que no teu modo de estudo... Olha, valeu a noite, viu, essa conversa vossa. Tinha uma coisa no método que o Paulinho desenvolveu para estudar, que era um capricho extremo ao escrever. Então, aliás, porque isso é muito importante. Porque o que é escrever, no caso da física, da química, das ciências naturais, é você usar símbolos, e estes símbolos têm uma lógica interna. Quando você escreve uma equação, você escreve alguma coisa, não dá para você escrever aquilo como um rabisco. Aquilo é uma imagem da sua mente pensando. A sua mente pensa daquele jeito. Alguém aqui é músico, por exemplo? Não. Você não escreve uma pauta musical mal feita para alguém tocar. Você escreve muito bonitinho, muito caprichado, e aquelas notas estão nos lugares corretos. Porque senão o outro camarada não consegue tocar aquela melodia. Assim também, eu percebia na forma dele estudar, né, um capricho extremo ao escrever, que é um capricho que você guarda até hoje, ao fazer as coisas quase caligraficamente. Duvido, ele é médico. E é uma coisa louca a letra dele. Pode, às vezes, ser difícil, uma coisa, mas o capricho do sujeito, que meus 2 filhos têm isso. Você pega um caderno seu ou do Guilherme, é um capricho absoluto. O que significa isso? Significa que ele está reproduzindo ali a forma como a mente dele está pensando. A mente dele não está pensando uma confusão. Está pensando aquele negócio bem arrumadinho. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. E isso esse é ano, fundamental. o que foi muito valioso para mim é que esse ano, né, tem 2 coisas que foram muito valiosas para mim, que eu aprendi com você, ou com o senhor, né? Sempre chamei você de senhor. Chamo de senhor. Eu sou dessa época. Aí eu comecei a ter esse mau hábito de chamar ele de você, porque a minha filha me chama de você. Pai, você? Mas tá tudo bem, né? Quando é que elas param de chamar de papai, cara? Ela me chama até hoje ela me chama de... Cara... Quando a Carol me chama de pai, eu fico, putz, eu gostava quando chamava de papai, mas eu só penso. Não, a Clara, ela tem 12 anos, ela chama de papai até hoje, a Duda me chama de paps até hoje, né? Cara, é porque ela é mais resolutiva, Entendi. Ela simplifica as coisas. A Clara é mais docinha, ai, papaizinho, né? E a gente tinha aquela situação naquele ano que ele percebeu que eu tinha que entender 2 coisas, né? A primeira coisa, meu problema não era saber química, física, matemática, mas o problema é saber como que eu ia guardar isso daí na minha cabeça. Ele sacou na hora que eu não sabia estudar. E ele teve que ter muita paciência, que é outra coisa que meu pai me ensinou, né? Uma terceira coisa que hoje eu consigo ver, né? Que é a didática, né? Você não aprende do dia para a noite. Então ele teve a extrema paciência de ir esperando eu testar, errar. Então, Paulinho, faz assim. Aí eu testava, errava. Paulinho, faz assim. Eu testava, acertava. Paulinho, é assim. É isso que é a função, né, o que eu entendi com ele, que era a função de como ser pai. Hoje, parênteses, né? Meu pai nunca foi tão importante para mim quanto ele é hoje. Porque ele me ensina a ser um bom pai para minhas filhas.
né? E é um desafio, porque eu tenho uma filha na faculdade e uma filha no colégio, né? Você vai ter filha grande, você vai ver como é que é isso desafiante. E eu tenho de norte ele, não só o que ele fez, né? Porque aquilo que ele fez para mim naquela hora, né? As minhas filhas, elas supostamente, elas são melhores do que eu, né? Já são, ainda bem. Mas também é por influência dele ter sempre me ensinado a seguir adiante.